Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nuska do Teoria da Medicina e hoje eu tô aqui para continuar o nosso assunto de estafilococcus com vocês. Na nossa última aula a gente falou sobre as características gerais das estafilococcus e hoje eu vou falar das doenças que essas bactérias podem causar, o que vai ser extremamente importante para você como médico e profissional de saúde. São muitas doenças, mas você tem que guardar com bastante carinho na sua memória porque vai ser importante para você para o resto da faculdade. Para começar, então, a gente vai falar da Staphylococcus aureus, que, como eu já disse para vocês, é a bactéria mais importante que a gente tem dentro desse gênero. Ela, como eu já falei para vocês, é uma bactéria coagulase positiva, é uma Staphylococcus coagulase positivo e vai causar um monte de doenças diferentes de importância médica. Antes da gente falar exatamente quais são essas doenças, a gente precisa dividir elas em duas categorias para poder estudar melhor cada uma. A primeira categoria são as doenças mediadas por toxinas. Na última aula eu falei com vocês que os estafilococcus e o Staphylococcus aureus principalmente são produtores de várias toxinas e muitas doenças que essas bactérias vão provocar vão ocorrer mais pela toxina em si do que pela bactéria. Às vezes a gente nem vai ter a bactéria presente lá, só a toxina mesmo, e só a toxina vai estar causando todos os sintomas que o paciente tem. Então, nesse tipo de doença, na maioria das vezes a gente nem tem a bactéria presente porque ela já morreu ou foi embora, a gente ainda vai ver mais pra frente, e a culpa toda dos sintomas, do quadro clínico que o paciente vai apresentar vai ser exclusivamente das toxinas que a bactéria produziu. Dentro dessa categoria, a gente inclui a síndrome da pele escaldada, a intoxicação alimentar por toxina de Staphylococcus aureus e a síndrome do choque tóxico. Diferente das doenças mediadas por toxinas, a segunda categoria que a gente vai ver hoje são as doenças supurativas. Nessas sim, a gente vai encontrar a bactéria causando dano direto, independente das toxinas que ela estiver produzindo ou não. E dentro dessa categoria, a gente vai encontrar várias doenças de pele que são bem características do estáfilo. Lembra que eu falei para vocês que ele está muito presente na nossa pele, como o impetigo, a foliculite, o furúnculo e o carbúnculo. E a gente vai encontrar doenças em órgãos mais nobres do nosso corpo, que podem ser muito agressivas, dependendo do paciente, podem até levar ele à morte, que vão ser a endocardite, a pneumonia pelo estafilococcus, que pode gerar um empiema, a osteomielite e a artrite séptica. Então, na aula de hoje, a gente vai começar estudando as doenças mediadas por toxinas, que, como eu falei para vocês, a principal causa de sintomas e de problemas que o paciente vai apresentar vai ser pela toxina e não pela bactéria. Então, vamos começar falando pela síndrome da pele escaldada. Essa doença também pode ser chamada de doença de Ritter, quando ela acontece em neonatos e é um pouco mais grave do que a síndrome da pele escaldada normal. E o que vai acontecer quando a gente tem a presença dessa doença? O paciente vai começar com um eritema perioral, uma vermelhidãozinha perioral que vai se espalhar pelo corpo inteiro em 2 dias. E depois que isso acontece, a pele dele começa a desgrudar, como a gente pode ver na mãozinha desse paciente aqui, desse bebê, a pele dele tá desgrudando da mão como se fosse uma pele escaldada mesmo. Se você já teve alguma queimadura, uma queimadura leve de 1º grau, você sabe que depois de uns dias que sua pele tá vermelha, ela começa a soltar uma camadinha fina. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui, só que sem nenhuma queimadura. Isso vai acontecer pela toxina da bactéria que tá presente nesse paciente. Se você prestou atenção direitinho na última aula, você deve estar imaginando que essa doença é causada por aquelas toxinas esfoliatinas A e B que a gente discutiu e eu até comentei que realmente causam essa doença. E é exatamente isso que você está pensando, são elas as responsáveis por essa descamação da pele assim. E como você pode imaginar, qualquer pressão que a gente faça na pele da pessoa vai desgrudar a epiderme, o que é um sinal clínico que tem o nome de sinal de Nikolsky e é bastante característico dessa síndrome. Na pele toda, a gente vai ter a formação de bolhas e a descamação, como vocês estão vendo aqui, mas é interessante notar
que nessas bolhas e na descamação a gente não vai ter presença de nenhuma bactéria e nenhuma célula imunológica, porque não tem invasão bacteriana ali. Ou seja, não vai ser uma infecção clara, uma doença purulenta, aquela coisa feia que a gente está acostumado. As bolhas vão ter uma secreção límpida, a pele vai desgrudar, mas sem muito sangramento ou nenhuma secreção purulenta saindo, justamente porque não tem uma agressão da bactéria ali, e sim da toxina. Então, se você, por exemplo, faz cultura da secreção que sai da bolha desse paciente, você não vai achar nenhuma bactéria fora do comum vivendo ali. Depois de 7 a 10 dias, o epitélio volta ao normal e não há ocorrência de cicatrizes permanentes, justamente porque descama uma camada superficial da pele. Não chega a afetar a hipoderme, nem tecido subcutâneo, nada disso, que geralmente é o que acontece quando a gente tem formação de cicatrizes permanentes. Então, do ponto de vista estético, a gente não vai ter nenhum problema. Essa doença, ela vai ser mais comum de neonatos e crianças pequenas, geralmente só criança pequenininha que vai ter esse tipo de quadro, muito difícil da gente ver em adulto. Raramente vai causar morte, porque por si só não é um quadro grave, só é incômodo para o paciente, mas grave assim não é exatamente. E quando causa morte, geralmente é por infecção secundária. Neonatos e crianças pequenas são todos imunodeprimidos, como a gente já discutiu aqui. Na criança muito novinha, a gente ainda tem a formação do sistema imunológico, então é difícil para ela lidar com a maioria das infecções. Então, perdendo uma camada da pele, que é uma barreira do sistema imune para que nada de patológico entre no corpo dessa criança, ela pode ser exposta a outras bactérias do meio ambiente e ter uma infecção secundária por causa disso. E se for uma infecção grave, isso pode ser potencialmente danoso para a criança. Então vejam que mesmo quando a doença é grave, não é exatamente pela síndrome da pele escaldada, e sim por complicações que surgiram a partir dessa doença. Para terminar de falar sobre essa síndrome, vale lembrar aqui para vocês que a gente tem o impetigo bolhoso, que é a forma localizada dessa doença. Ela não vai acontecer no corpo inteiro, vai acontecer mais em um local específico, e nessa doença vai ser mais comum a gente ter em paciente mais velho, paciente adulto, e a gente vai encontrar a bactéria no local, diferente da síndrome da pele escaldada da criança, que a gente não tem a bactéria. Agora vamos falar sobre a intoxicação alimentar estafilocócica, e eu falo estafilocócica porque ela é causada pelas toxinas do Staphylococcus aureus. A gente tem vários tipos de intoxicação alimentar por vírus ou por outras bactérias, e a gente tem que diferenciar porque cada uma dessas síndromes vai ser muito diferente entre si. Então, o que acontece quando a gente tem a intoxicação alimentar estafilocócica? A gente vai ter uma comida que vai ser contaminada por bactérias Staphylococcus aureus produtoras daquelas toxinas que eu falei para vocês que causam a intoxicação alimentar na última aula. Geralmente essas bactérias vão vir de quem cozinhou, às vezes a pessoa espirrou ali na comida, ou eu já vi muita gente fazendo isso, provou a comida com uma colher e depois colocou a mesma colher dentro da comida de novo. Então, geralmente, essa contaminação vai ocorrer por meio de quem preparou essa comida. E, geralmente, essas pessoas falam assim pra gente: ah, mas não tem muito problema porque eu tô cozinhando com calor aqui, tá muito quente essa comida e esse calor vai matar as bactérias. E, por um lado, a pessoa tá certa, realmente o calor vai matar as bactérias. Mas a toxina do estáfilo, ela é termorresistente e ela persiste ali mesmo que você deixe o negócio a 100 graus Celsius por várias horas. Ela vai continuar normal e vai continuar presente ali. Isso vai acontecer muito, especialmente quando essa comida é mantida em temperatura ambiente depois que ela foi contaminada. Então, alguém contaminou a comida, ela ficou um tempo em temperatura ambiente, nesse tempo as bactérias se proliferaram e produziram um monte de toxina. Depois disso, as bactérias vão morrer porque elas vão ser cozidas e elas não vão sobreviver a isso, mas a toxina vai permanecer ali. Então, vejam novamente que nesse caso a culpa da doença não é da bactéria, assim, é da bactéria, mas quem está causando exatamente a síndrome clínica
vai ser a toxina que ela produziu, não exatamente um dano causado pela própria bactéria. E uma coisa bem importante para vocês lembrarem sobre a intoxicação alimentar estafilocócica é que a maioria das outras intoxicações alimentares a gente tem um período mais ou menos longo de incubação. Às vezes o paciente nem consegue lembrar o que foi que ele comeu de estranho porque já passou alguns dias, principalmente em outras intoxicações bacterianas. As virais costumam ser um pouco mais rápidas também, mas nenhuma é tão rápida quanto essa. Período de incubação extremamente curto, 4 horas depois a pessoa já começa a passar mal. É como se fosse um raio assim, você começa a passar mal, passa muito mal, a pessoa vomita muito, tem muita diarreia, mas depois de um dia os sintomas já cessaram. Por quê? É o tempo que seu corpo leva para eliminar aquela toxina, mandar para fora, e aí já fica tudo bem, porque não tem bactéria que continua se reproduzindo nos seus intestinos para continuar produzindo a toxina. Como eu falei para vocês, os vômitos e a diarreia são muito intensos, é uma doença muito chata. Se você já teve isso, provavelmente você se lembra com nenhum carinho dessa experiência, porque é bem chato mesmo. E é importante notar que nesse caso a pessoa só tem diarreia mesmo, as fezes não vão ser sanguinolentas. Isso é importante quando você for atender um paciente que está com queixa de diarreia, você tem que perguntar isso, porque algumas diarreias bacterianas mais graves, o paciente vai se queixar de sangue nas fezes, e nesse tipo de doença a gente tem que entrar com antibiótico, tem que observar bem de perto, porque possivelmente é um quadro mais grave. Como aqui a gente não tem nem a presença da bactéria, é só a toxina que irrita mesmo o nosso intestino, o paciente só vai falar que ele está tendo diarreia, mas ele não vai ter nada muito anormal com relação a isso. O tratamento é sintomático, você vai dar remédio para a pessoa parar de vomitar. Geralmente a gente não gosta de dar remédio para segurar a diarreia, porque a diarreia tá botando para fora aquilo que fez mal, então é bom deixar o paciente de repouso, não falar para ele não trabalhar, dar um atestado para ele eliminar aquilo que fez mal, em vez de segurar, porque senão eu posso estar prolongando a doença, e dar suporte à hidratação, que é a parte mais perigosa dessa doença. Como a pessoa vomita muito e tem muita diarreia, ela perde muito líquido, então a gente tem que ficar tomando cuidado para ela não desidratar. No adulto é muito difícil isso causar problema, porque o adulto é mais resistente, mas se a gente tem um paciente criança ou idoso, ou uma mulher grávida, algum paciente mais sensível assim, a gente tem que ficar bastante de olho nessa parte da hidratação, porque esses pacientes se desidratam fácil e descompensam muito fácil depois da desidratação. Então, nesse caso, a gente tem que ficar de olho. Mas fora isso, não tem nenhum problema. Como eu falei para vocês, aqui a gente não tem a presença da bactéria, então não tem nenhuma indicação de antibiótico. A gente só tem a presença da toxina causando esse estrago todo. Então, para que eu vou fazer antibiótico? Não tem nenhum motivo. A gente tem que deixar o paciente bem, dar remédio para ele conseguir se manter aí no meio do caminho e esperar melhorar, deixar ele hidratado e esperar melhorar. Por fim, eu queria falar para vocês que algumas cepas do Staphylococcus aureus podem causar enterocolite, aí a bactéria mesmo causando, não a toxina dela. É um quadro de difícil diagnóstico, porque como eu já comentei para vocês, geralmente as bactérias que causam enterocolite vão ser bactérias gram-negativas, que conseguem sobreviver melhor ao nosso intestino, que é um lugar cheio de enzimas para lá e para cá, com ácido do estômago. Então, bactéria gram-positiva não vai conseguir sobreviver muito nesse local. Então, geralmente, enterocolite, como a gente ainda vai ver na micro, vai ser causada por bactéria gram-negativa, mas aqui a gente tem um exemplo de uma bactéria que é gram-positiva e pode causar um quadro de enterocolite. Como eu já falei para vocês, o estáfilo tem uma tendência de causar coleção purulenta quando ele está infectando, e isso vai ser observado nos intestinos do paciente que tiver enterocolite por Staphylococcus aureus. Então, é uma coisa que fala a favor desse tipo de infecção, mas não vai ser o quadro mais comum e vai ser um quadro de exclusão, vai ser de difícil diagnóstico. O que a gente faz nesse tipo de caso é dar um antibiótico que pega de tudo, aquele antibiótico bomba atômica, assim, que mata o que tá pela frente. Por fim, vamos falar sobre a síndrome do choque tóxico, que se você é mulher, você provavelmente já ouviu uma história de horror relacionada a essa síndrome. Bom,
O primeiro caso que a gente teve ocorrendo foi na Austrália. Eles deram algumas vacinas que estavam contaminadas com essa toxina produzida pelo estáfilo para algumas crianças, 21 crianças para ser mais específica, e dessas 21, 12 acabaram falecendo. Como eu falei para vocês na última aula, essa síndrome é muito grave, porque a toxina que causa a TSST1 é um super antígeno e vai causar uma resposta muito intensa do nosso sistema imune, e aí a pessoa pode ter um choque hipovolêmico e até morrer. Você provavelmente já ouviu falar dessa síndrome relacionado ao uso de absorvente interno, e os primeiros casos relatando essa relação do uso do absorvente interno com a síndrome do choque tóxico foram descritos nos anos 80, o que é relativamente recente. O que aconteceu nessa época? Algumas mulheres compraram um lote lá de absorvente interno, que, se você não sabe, é um absorvente que é usado no canal vaginal. A gente tem um absorvente externo, que é como se fosse uma mini fraldinha, assim, que a gente coloca por fora, ali na roupa íntima, e a gente tem um absorvente interno, que é colocado no canal vaginal. Algumas mulheres compraram um absorvente interno e esse absorvente estava contaminado com uma cepa de Staphylo aureus produtora da toxina TSST1. E aí, como eu já falei para vocês, o estáfilo se desenvolve muito em local que está com sangue. A gente cultiva ele no agar-sangue, né? Então, as mulheres introduziram aquele absorvente, ele foi se enchendo de sangue por causa da menstruação que estava vindo e virou um lugar ótimo para reprodução dessas bactérias, que eram produtoras dessa toxina. Então, várias mulheres se contaminaram a partir desses absorventes e tiveram síndrome do choque tóxico. Algumas vieram a falecer. Direto a gente escuta alguma notícia, de ano em ano, pelo menos uma vez aparece: mulher em tal lugar morre após o uso de absorvente interno. E é por isso que é sempre recomendado que você troque o absorvente interno algumas vezes no dia, se você vai usar. Não fique o dia inteiro com aquilo, para diminuir o risco de síndrome do choque tóxico. Não é todo absorvente que vai vir contaminado com bactéria do mal, assim, a maioria não vai vir. O risco é muito pequeno, mas existe, então você tem que trocar ele algumas vezes no dia. Não dá para colocar lá de manhã, esquecer que ele tá lá e vai tirar só à noite. Eu nunca ouvi caso disso, pelo menos não que eu me lembre, tô pensando nisso aqui agora, mas hoje em dia o pessoal usa muito aquele copinho menstrual que segura a menstruação e depois você só puxa e tira o que ficou ali no meio. Nunca ouvi caso disso acontecer com quem usa esse tipo de coletor, mas tecnicamente ele segue um princípio parecido com o do absorvente interno, então eu acho que seria interessante também trocar ele mais de uma vez no dia. Eu sei que para quem fica o dia inteiro fora de casa, como provavelmente vocês ficam porque tem que ir para a faculdade, isso é mais difícil, mas é interessante para a gente evitar qualquer risco relacionado a essa doença, porque ela é muito grave. No início, quando a gente começou a ter síndrome do choque tóxico, as pessoas achavam que eram diferentes tipos de estáfilo, mas hoje em dia acredita-se que praticamente 100% dos casos sejam causados pelo Staphylo aureus. Então, outros estáfilos não vão poder causar essa doença. E a pior forma de síndrome do choque tóxico que a gente vai ter vai ser a chamada púrpura fulminans, que vai ser um quadro onde o paciente vai ter algo muito grave chamado de coagulação intravascular disseminada. A pessoa começa a fazer coágulo pelo corpo todo, começa a sangrar em alguns pontos porque falta fator de coagulação, porque está sendo tudo gasto nesse desequilíbrio que está ocorrendo aí. Parece um pouco a meningococcemia, que é causada pelo meningococo em formas graves da doença, que a gente ainda vai ver mais pra frente. É um quadro muito grave e se o paciente chegar nesse nível aí de complicação, é muito difícil salvar a vida dele.